Queremos discutir a seguinte tese: Deus se arrepende? A essa pergunta nós respondemos com um sonoro sim. Deus se arrepende. Mas gostaríamos de situar exatamente em que ponto e de que maneira Deus se arrepende dentro desta proposição que acabamos de afirmar. Não queremos dizer com isso que o arrependimento de Deus seja na sua essência, mas apenas afirmamos que o arrependimento de Deus está na linha da relação, ou seja, a relação de Deus, Pai, Filho, Espírito Santo com as suas criaturas. Conforme a Bíblia diz, Deus é amor. E o perdão que se constitui numa base fundamental do cristianismo, da relação de Deus com os seres humanos, inclui exatamente isso, que fora do perdão há um caminho de punição e de sofrimento para o ser humano. E dentro do perdão pressupõe então que o ser humano aí encontra a sua felicidade, o seu destino, as possibilidades de uma vida feliz. Consequentemente, então, mostra que há ações diferentes de Deus para com aquela pessoa que está fora do seu amor ou dentro do seu amor. Então, a mudança a qual nos referimos é exatamente uma mudança no aspecto da relação e não no aspecto essencial do ser de Deus. Isso é uma coisa importante. Contudo, queremos desmistificar aquela tese ou aquela afirmação, ou pelo menos questionar um pouco a afirmação do Deus que não se arrepende. Porque se essa ideia não incluir o Deus que se arrepende nas relações com o ser humano, essa ideia acaba por se constituir num Deus ídolo, e não num Deus, de fato, do cristianismo. Como assim Deus ídolo? Não é um Deus do cristianismo porque, na verdade, acaba sendo um Deus conforme o modelo aristotélico, o Deus que dá origem a tudo, mas é um Deus impessoal, é um Deus que não tem para com os seres humanos e para com a sua criação uma relação que não seja apenas uma relação causal. O Deus cristão não tem para com a sua criação uma relação causal, mas tem, acima de tudo, uma relação de afinidade, de afetividade, de sentimento, de amor para com todos os seres humanos. Então, a ideia do Deus que não se arrepende traz o perigo da pessoa imaginar um Deus distante, um Deus noutra dimensão e um Deus que não se aproxima dos seres humanos em amor, conforme a Bíblia se apresenta. Contudo, o Deus também que se arrepende também traz uma possibilidade de perigo se porventura o arrependimento for pensado na constituição de Deus em si mesmo. Nesse sentido, Deus não se arrepende. Portanto, se a compreensão de Deus que se arrepende, pensar um Deus que se arrepende em si próprio, isso se constituiria numa falta em Deus, numa limitação em Deus. E obviamente que para pensamento cristão, que compreende Deus na sua dimensão infinita, na sua dimensão transcendental, na sua dimensão de poder inefável, o mistério santo que a tudo abarca e que a tudo transcende. Se é assim, então não pode-se pensar o arrependimento na substância, ou seja, na essência de Deus, mas apenas nas relações que estabelece com os seres humanos. Para exemplificar, pensemos, por exemplo, quando Abraão pergunta a Deus a respeito dos habitantes de Ló, a destruição que aconteceria ali, e Deus já havia determinado em seu coração destruir, mas Abraão vai questionando: se houver 50, se houver 45, se houver 40, e vai diminuindo esse número, de justo o Senhor não destruiria a cidade? E a resposta de Deus sempre é: não, eu não destruiria a cidade. Por sua vez também a Bíblia diz que Deus não é como o ser humano para que se arrependa. Então, os dois pensamentos sobre Deus, na verdade, são corretos, desde que é levado em conta o que realmente está se afirmando, que dimensão de conteúdo está se afirmando quando diz Deus se arrepende e quando diz Deus não se arrepende. Então, parece que a questão fundamental, naquilo que quero afirmar do ponto de vista do Deus que se arrepende, dentro desse conceito que foi estabelecido ainda há pouco, é precisamente que o Deus que é amor, na pericorese, uma terminologia usada por Jürgen Moltmann, na sua teologia da Trindade, é precisamente o Deus que se relaciona
consigo mesmo, ou seja, o pai que se relaciona com o filho que se relaciona com o pai, ambos que se relacionam com o Espírito, ou seja, há uma relação de amor. E essa relação de amor foi passada para a humanidade, foi passada para os seres humanos. Assim, a relação de amor do pai, que se dá no seio do pai, em relação ao Filho e ao Espírito, é modelo de relação também para os seres humanos. Portanto, quando perdoamos, quando amamos, quando nos aproximamos uns dos outros, estamos de fato seguindo o caminho que Deus desde sempre segue na sua comunhão interna. Deus é amor.